Boa noite, igreja. Boa noite. Para quem não me conhece, não está perdendo nada. Mas meu nome é Eliane Ribeiro. Não sou da Canção Nova. Né? Já falei aqui, às vezes o pessoal faz piada, mas está valendo. E hoje nós estamos no mês de Maria. E nós vamos pregar sobre Maria. Amém? Nós vamos compartilhar. E eu estava em oração e eu falei para o Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E o Senhor foi colocando no meu coração o caminho da cruz. E o tema é Na Cruz com Maria. É isso, né, Flávia? Se não falei errado. Então, eu convido você a pegar a sua palavra. Você que trouxe, você que está em casa. Lá em João, Evangelho de São João. Capítulo 19. O versículo é o 25 ao 27. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a recebeu como sua. Meus irmãos, essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, igreja? Bom, eu vou convidar você hoje, você que está em casa, cada um de nós que estamos aqui, eu vou convidar vocês para fazer um passeio, amém? Nós vamos fazer um passeio na história hoje de Maria com Jesus. Essa parte da crucificação. Porque muitas vezes, igreja, a gente tem a mania de poetizar ou de romantizar a crucificação de Jesus. Porque a gente fica na superfície, a gente só imagina o crucifixo, né? Jesus ali com o paninho e amém. Só que hoje a gente vai fazer diferente. Hoje a gente vai dar os passos, nós vamos caminhar com Maria até a cruz, amém, igreja? Então eu convido você a fazer a sessão João hoje, né? Tá junto com Maria no pé da cruz, amém? Bom, o tempo que Jesus viveu com Maria, os seus 30 anos, né? Desde quando nasceu até seus 30 anos, Maria ensinou tudo para Jesus. Ensinou a andar, falar, ensinou a orar. Maria ensinou tudo que você já ensinou para os seus filhos, você que é mãe e eu também. E ao mesmo tempo, Jesus ensinou para Maria, Jesus foi deixando Maria consciente de tudo que ele ia passar, né? E nesse decorrer dessa caminhada, Maria perdeu Jesus lá, lembra? Que ela encontrou, estava aflita. Lá quando ela apresentou ele, que foi profetizado a espada. E quando Jesus fez os seus 30 anos, que ele saiu para a missão, ele falou, mãe, eu estou indo. Eu imagino, na minha pequenez, que Maria, como mulher, como mãe, ela falou, vá com Deus. Só que o coração dela ficou, ó, apertado, né? Ficou triste pensando, meu Deus, uma conta dele. Mesmo sabendo que ele era Deus. Mas ela sabia que ele ia passar muita coisa. Ela tinha ideia do que ele ia passar. E mesmo Jesus na sua missão para lá, para cá, fazendo os milagres, Maria nunca ficou em casa. Ela sempre esteve presente. Eu vou lembrar vocês de um episódio. Vocês lembram? Quando Jesus está lá e alguém fala, ó, sua mãe e seus irmãos estão lá fora? Ou seja, Maria sempre caminhou paralelo, mas nunca deixou Jesus sozinho nessa caminhada. E quando Jesus vai lá para o horto, que ele soa sangue, que ele sofre, o coração de Maria se espedaça, igreja. Ela se lembra de novo da profecia que uma espada ia transpassar o coraçãozinho dela. E quando eles prendem Jesus, ele sai arrastando Jesus, o coração de mãe se espedaça de ver o filho dela sendo levado para vivenciar o que ele veio fazer aqui na terra. E Maria acompanha esse episódio tão triste da vida de uma mãe. Quando Jesus é levado lá e é flagelado. E quando ele sai de lá todo deformado, porque a palavra fala, o rosto dele irreconhecível, todo machucado. Igreja, se coloca no lugar de Maria. O sofrimento dessa mãe de ver seu filho, que não merecia
o Criador apanhando da criatura. Mas era necessário. Mas o coração dela, mesmo sabendo que era necessário, o coração de mãe e de mulher sofreu, igreja. E ali Jesus começa a carregar sua cruz. E em cada queda que ele vai tendo, Maria se desespera, Maria se angustia. Eu tenho certeza que Maria, se ela pudesse, ela tinha ido lá segurar a cruz para ele carregar. Porque se nós que somos mãe, se a gente visse o nosso filho naquela situação, eu tenho certeza que a gente não ia ficar parada, a gente ia correr lá, ia tentar ajudar ele a carregar a cruz, ia falar, sai daqui que eu carrego. Não é verdade? Mulher tem esse dom de Deus. E Maria não foi diferente. Só que ela teve que conter toda aquela dor no coração dela. De ver o amado filho dela carregando um peso, todo machucado, caindo. E Maria, na mente dela, ela se lembra quantas vezes ele tentando andar, ele caiu e ela deu colo. E ela vai lembrando dos episódios que ela viveu esses 30 anos com o filho dela. Até que eles saem da cidade, porque ele estava na época das festas da Páscoa e não podia crucificar ninguém dentro da cidade de Jerusalém. Então eles vão no lugar à parte, Jesus e mais 2 criminosos, né? E Maria acompanha, toda a multidão acompanha. E lá, Maria vê o filho dela sendo pregado numa cruz. E ela grita, ela chora. Só que em momento nenhum, ela interage, ela se intromete, ela faz escândalo. Mas ela grita o ai dela. Por que estão fazendo isso com meu filho? Como mãe, como mulher, igreja. E quando Jesus está lá na cruz, eu quero que você imagine. Igual a gente faz na Semana Santa, que o padre, a gente faz aquele silêncio, todo mundo ajoelha. Eu quero que você imagine essa cena. Porque foi essa cena que Jesus me convidou. Quando eu estava preparando essa pregação. Eu quero que você imagine Jesus lá no alto da cruz. Quando ele já está esgotado. Quando ele está cansado. Todo ferido. Todo ensanguentado. Quando ele está com as vistas toda envolvida de suor, de sangue. E ele vê aquele povo lá embaixo chorando. E ele ouve um choro. Que ele lembra daquela voz. E Jesus procura Maria com o olhar. Foi isso que o Senhor mandou eu pregar aqui hoje. Jesus procura ela com o olhar dele. Com muita dificuldade, pendurado na cruz, ele procura Maria. E Maria vai junto da cruz. Foi o que a gente leu agora. Junto da cruz. Igreja, lembra dessa palavra? Estava junto. Ela não estava do lado, nem perto. Ela estava junto. Sabe o que é estar junto? É estar no mesmo problema, na mesma dificuldade, na mesma pegada. Maria estava junto. Quando Jesus, naquele sacrifício, ele olha lá para Maria, o olhar dos dois se cruza, igreja. Pensa nessa cena maravilhosa. E Jesus fala para ela, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Igreja, quando Jesus fala mulher, que é uma palavra que é tão polêmica, que é tão mal compreendida, interpretada por muitos. Mulher simboliza, significa, sabe o quê? Humanidade. Eu sou uma mulher. A minha humanidade é de mulher, é feminina. Sem contar que Jesus jamais falaria para ela, mãe, no meio de tantos. Até mesmo para preservar ela, protegê-la. E jamais chamaria ela de Maria. Porque Jesus chamou muitas Marias. Ali no pé da cruz tinha umas 3 Marias. Contando com a mãe dele. E Jesus jamais chamaria pelo nome, como ele fez lá com Maria Madalena, lá no sepulcro. Sabe por quê? Porque o nome é a identidade da pessoa. E Jesus tinha uma intimidade de amor com Maria, sua mãe. Por isso que ele fala, mulher. Igreja, eu quero falar para você essa noite, para você e para mim também, que Jesus quer você junto aos pés da sua cruz. Só que Jesus não quer você sozinho. Ele quer você com Maria. Foi para isso que Deus te chamou. Não foi para você estar sozinho. Jesus não colocou um peso nas tuas costas, uma cruz que você está levando.
Muitos levam a cruz do vício, outra do desemprego. Cada um tem a sua cruz. Mas Jesus, Ele não quer que você leve só. Eu sinto pena dos lugares que prega Jesus com a cruz sozinho. Você está no pé da cruz sozinho. Porque Jesus, naquele momento que Ele fala para o Pai, por que me abandonaste? A gente sabe que Jesus, Ele era homem em Deus. 100% Deus e 100% homem. Menos no pecado. Mas Ele era homem. Ser humano como nós. E naquele momento Ele se sente só. Por isso que Ele fala para Maria, eis aí teu filho. Sabe o que Ele quis dizer para João? Cuida dela para mim. Sabe o que Ele quis dizer para Maria? Cuida dele para mim. Igreja, Jesus quer que você também cuide de Maria, da mãe dele. Como? Amando ela, rezando o texto para Nossa Senhora, ajudando ela a interceder pela conversão. Né? Nós temos dia 13, a festa de Nossa Senhora de Fátima. Mas ao mesmo tempo, Jesus Ele pediu para Maria cuidar de você e de mim. E não tem coisa mais triste quando a gente quer cuidar dos nossos filhos e eles falam, não preciso. Estou mentindo? Você que é mãe? Quando a gente quer fazer um carinho, quando a gente quer fazer algo para ajudá-los, eles falam, não, mãe, deixa que eu me viro. Você vai me atrapalhar. Senta aí, você que é mãe. Não dói? Sim ou não? Sim, né? Imagina o coração de Maria. Que ela passou tudo isso com Jesus. E Jesus, naquele momento da cruz, Ele falou isso para ela. E o Ed cantou aqui. Maria no cenáculo. Ela continuou a igreja. Sofrida, caminhando com a igreja. Quando eles tiram Jesus da cruz, irmãos, e eles entregam o seu filho morto, todo machucado, no colo da mãe. No mesmo momento, Maria se lembra, quando Jesus nasce, que ela põe no colo, todo ensanguentado também, acredito eu, quando ela teve o bebê, teve Jesus. Ela recebe ele de novo. Naquele primeiro momento, era para nossas vidas, para nossa salvação, era a vida de Jesus. Nesse segundo momento, Maria recebe ele como morto. Eu imagino quantas mães têm recebido os seus filhos mortos, sim? Quantas mães, às vezes está numa fila de uma cadeia, quantas mães estão indo numa biqueira, quantas mães estão indo lá na Cracolândia, quantas mães estão recebendo os seus filhos mortos, até mesmo pelo Covid, quantas? Só que igreja, Jesus, Ele diz hoje que nós não precisamos passar tudo isso sozinho. Nós vamos passar sim, porque nós não somos mais que Jesus. O sofrimento faz parte da nossa história, da nossa lapidação, da nossa santificação. Mas nós não precisamos passar só. Ele deixou Maria, igreja, a mãe dele, para passar com você e comigo. Então não diga para Maria, não preciso de você. Jesus está perto de Deus, Ele intercede. Eu não preciso de você porque eu não vou ficar repetindo 300 Ave Maria, que não tem sentido. Eu não preciso de você porque eu chego até Deus sozinho. Dói no coração da mãe. Dói muito. E a gente não tem noção. Eu estava gravando essa semana eu gravei um áudio para o pessoal do Riacho colocar na rádio. A Jenny me pediu. E falava sobre Nossa Senhora de Fátima. Ela pediu para me falar alguma coisa. Eu falei, o que eu vou falar? A gente só sabe o que a gente ouve, né? Eu me adentrei um pouco mais. E algo que me chamou muita atenção foi que Nossa Senhora, ela fala dos 3 segredos, né? E o primeiro segredo, ela mostra o inferno para as crianças. É duro, hein? Ver o inferno, misericórdia. Porque ela fala para eles que ia ter uma guerra, e teve. E eles precisavam jejuar para acabar a guerra. E acabou. Só que ela avisou para eles, rezem, jejuem, porque vai vir outra pior. E se o ser humano, se o mundo não se converter, vai ter outra. E teve, igreja. Que teve até bomba atômica. A Rússia, ela quis esparramar o comunismo. E o segundo segredo, Nossa Senhora falou o quê? O segundo segredo era justamente essa Segunda Guerra. E eles se puseram a rezar, a jejuar.
E o terceiro segredo era que o Papa ia ser atingido. E de fato aconteceu isso. Ela pediu que ele, o Papa, foi o Papa João Paulo II, consagrasse a Rússia a ela e fizesse uma igreja, uma capela para ela. E ele fez. Os papas foram empurrando com a barriga e ele assumiu. E olha que engraçado, o terceiro segredo era para ele não sabia. E ele, quando soube, ele colocou o segredo e levantou a igreja para orar. E interessante que quem atirou nele naquele atentado, sabe quem foi? Foi um cara da KGB russa para matar o Papa. Sabe por quê? Porque o Papa estava pregando contra o comunismo. Lembra do Muro de Berlim? Que foi levantado para dividir. Quando foi feita a oração, o jejum, que o Papa levantou o povo para orar, o muro que aconteceu com ele? Caiu. Igreja, é a oração. É a oração, é o jejum, é Nossa Senhora, é a igreja. Nós somos agraciados da gente ter a igreja. E às vezes a gente fala o quê? Eu não preciso. Como a gente é egoísta e mesquinha às vezes, né? Eu não preciso. Será? Será que nós não precisamos? Né? Se o Papa fez isso, imagine eu, misericórdia. Bom, esse mês que a gente vai falar de Maria, né? A gente vai falar um pouquinho do nosso testemunho. Igreja, estar na cruz com Maria é muito fácil, às vezes a gente fala, eu estou com Jesus, né? A gente estava conversando essa semana, eu e as meninas, eu amo Jesus. Só que quando está tudo bem, quando o bicho pega, aí a gente fica meio assim para falar, eu amo Jesus, né? Porque amar Jesus não é amar só quando eu recebo um emprego, não é amar só quando o meu armário está cheio, quando eu venho aqui bonitinha louvar. Amar Jesus é quando tudo tiver ao contrário. Aí a gente vai provar para Deus se a gente ama Ele ou não. E estar na cruz com Jesus é eu estar no bom e no ruim. Vocês lembram? Quem que estava lá com Maria? João. Cadê Pedro? Cadê? Cadê o restante? Dos apóstolos, ó. Fugiram tudo, né? Pernas para quem te quer. Quando o bicho pegou, deram linha na pipa. Estranho, né? Mas por quê, igreja? Porque estar junto na cruz é só o amor que te põe perto de Jesus na cruz, viu? Porque você não vai ganhar nada em troca. O amor é doação, não é em troca. E quem estava lá? O discípulo mais amado, que mais amava. E Maria. A única mulher na vida de Jesus foi Maria. Estavam os dois lá. O resto, ó, correu com medo. Então, estar na cruz, junto da cruz, é estar no bom e no ruim. Agora, estar perto da cruz, estar por ali, não é ser protagonista da história. É estar ali só do camarote, só estou vendo o que está acontecendo. Se o negócio apertar, eu corro, né? Se tiver bom, eu me aproximo. Bom, igreja, deixa eu ir no meu testemunho. Sempre caminhei na igreja, desde meus 13 anos de idade, já faz tempo. E eu conheci um moço na empresa e eu me envolvi com ele, comecei a namorar, engravidei e fui morar junto com ele. Isso eu já tinha meus 22 anos. E minha vida foi saindo do rumo, né? Claro. E esse moço, ele não era de igreja, não era da caminhada e ele tinha os seus vícios lá. E ali eu fiquei, eu ia fazer o quê? Não tinha pra onde eu voltar. Naquela época, 1900 bolinha, quando uma menina ficava grávida, misericórdia, imagina se fosse da igreja. Hoje é comum, não é normal, é comum. Naquele tempo não era. E eu não tinha para onde voltar, eu ia ficar na casa do meu pai com o bebê. Aí eu falei, vamos para frente, que atrás vem gente, seja o que Deus quiser. E eu paguei um preço por essa escolha. Foi Deus que mandou, foi escolha minha. E assim eu rastei esse casamento por 22 anos. E um dia o padre Marcelo falou na rádio, eu estava ouvindo rádio, e ele falou que Jesus ia converter o marido de uma mulher que estava acompanhando o rádio. E não era eu, tá? Eu estava tomando café e eu pensei, é ruim, hein? Meu marido é impossível. Eu pensei sozinha. Aí o padre Marcelo gritou no rádio, ele não tinha aquelas doidices de gritar, não sei se ele ainda tem. Ei, mulher! Ele deu um grito e falou assim, você que está falando que seu marido é difícil, o Senhor vai virar seu marido do avesso. Eu engasguei na hora com o pão. Falei, é comigo, só pode, possível. E aí eu me agarrei nessa promessa e vamos para frente. Essa promessa foi a minha força.
E passaram-se 22 anos. Eu internei meu marido 7 vezes. Da cocaína, ele foi chegar no crack. De um casamento que ia um passo para frente e 2 para trás. Eu tive 2 filhas, que é essa mais velha, e uma de 17 anos. E ali eu era o homem e a mulher da casa. Eu que sustentava a casa, eu trabalhava, porque ele não parava emprego. Toda vez que estava no emprego, acontecia alguma coisa, saía e assim a gente foi indo. Me mudei mais que cigano. Morei em todas as casas do quintal da minha sogra, morei nas casas do quintal da minha mãe. Nunca tivemos nada, não conseguia juntar nada. E eu ali orando, jejuando. Às vezes eu falo, quando eu chegar lá no céu, eu tenho certeza que quem vai me recepcionar eu vou chegar em nome de Jesus. Não posso falar se eu chegar, eu vou chegar. Eu tenho certeza que vai estar na porta o Padre Pio, o São Bento e São Miguel. Jesus, claro. Maria também. Porque eu me agarrei nesses com todas as forças que eu tinha e assim eu fui. E meu marido fez experiência de oração, as meninas que estão ali, não me deixam mentir, fez experiência de oração, e reza daqui, vai no grupo, e vai não sei aonde, interna daqui, interna dali. Só que não queria ajuda, né? No fundo. E passaram esses 20 e tantos anos. Aí chegou no ponto que nós não conseguíamos ficar na mesma casa porque ele tinha alucinações. Ele via meu nome todo contra canto. E eu era amante de todo mundo. Só não fui de Jesus, que é uma pena, né? Queria ter sido dele. Fui do padre, fui do papa, fui de um ladrão que está no meu quintal, fui do meu genro, fui do meu cunhado. E assim a cabeça dele. E ele não admitia que estava tendo alucinações. E eu sofria muito. E eu, para segurar ele, para não pegar minha família, meus irmãos, que era a escolha errada minha, eu segurava. Segurei o B.O. em cima de mim. Até um certo dia, que foi no dia 10 de agosto de 2016, se eu não estiver falando besteira, ele me chamou na casa dele. Naquela semana, eu tinha falado para Jesus. Eu estava assistindo o programa da Canção Nova, com o padre Fábio, se não me engano. E eu falei, Jesus, eu não estou aguentando mais. Sinto muito. Eu não estou dizendo que o Senhor vai fazer porque eu creio. Mas eu não aguento mais. Faz alguma coisa. Isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira ele apareceu na minha casa sãozinho. E ele falou, Eliane, eu não aguento mais. Eu pedi para Deus parar eu. Ele falava assim, né? Antes que eu faça alguma coisa, antes de eu pôr um dedo no fio de cabelo seu, eu pedi para Deus me parar. Isso foi na quarta. Ele falou que tinha rezado isso na segunda-feira. Ou seja, nossa oração foi para o céu junto. Glória a Deus. Igual Tobias e Sara. Eu creio que Deus falou, peraí que eu vou dar um jeito. Naquela semana, eu tive sonhos com o inimigo mesmo, tentando matar eu e minhas filhas. Eram várias situações de sonhos. E Jesus falou no meu coração assim, você vai passar o que eu passei. Claro que eu não dei atenção para isso, que eu não ia morrer na cruz. Tô doida. Falei, é coisa da minha cabeça. Quando foi na quinta-feira, ele começou a usar droga na quinta. Foi parar até na sexta-feira. E ele me chamou lá na sexta-feira para mim ver uma coisa que tinha lá na casa dele. Aí eu peguei o carro, eu estava rezando terça em casa. E eu falei para minhas filhas, eu nunca tinha falado isso, eu sempre ia lá. Eu falei isso para minhas filhas, toma, fica aí que seu pai hoje está daquele jeito. Reza por mim, eu nunca tinha dito isso. Eu sempre rezei por mim. E fui. Ele estava morando na garagem da mãe dele, porque a gente não conseguia ficar debaixo do mesmo teto, por causa das alucinações dele. Fui para lá, e cheguei lá, ele falava que estava vendo meu nome numa tinta que ele tinha jogado no chão. Meu nome, nome da cunhada dele, de uma rede de prostituição que eu estava envolvida, bababá. Eu dizendo, não. Bom, resumidamente, naquela noite, ele fez a gente ir lá na minha casa, pegar um dinheiro que ele tinha dado para minha filha comprar uma mochila, a Milena. A gente passou numa biqueira, ele fez eu entrar na biqueira, sem tênis, comprar droga. Eu me senti como se eu estivesse entrando nos quintos dos infernos. Não por causa das crianças que estavam lá, porque só tinha criança vendendo. Mas o peso do inferno você sentia no lugar. A gente voltou lá para a casa onde a gente estava. E eu passei a noite todinha numa garagem, igual aqui, geladinho, sentada nua, no cantinho da parede, com as pernas assim esticadas, e eu não podia pôr a mão em lugar nenhum. Ele não deixava eu gritar, não deixava eu rezar, não deixava eu chamar Nossa Senhora e nem Jesus. E ele perguntava se eu tinha algum amante. Eu falava que não, aí ele batia na minha cabeça com cabo de vassoura. Aí ele me abriu aqui, eu levei 4 pontos. E eu dizia que não. Num determinado momento da noite, a única reza que eu consegui, porque eu não conseguia rezar, ele não deixava. A única reza que eu conseguia fazer, eu falei assim, Jesus,
Se chegou minha hora, pode levar. Peço perdão pelos meus pecados, por cada dinheiro que eu dei para ele usar. Mas se não chegou, manda alguém aqui para me salvar. Foi a única coisa que eu rezei. Nem Pai Nosso, Ave Maria, não consegui. E num determinado momento da noite, o inimigo desceu mesmo nele. Porque ele começou imitando que estava orando em língua. E ele falando para mim que ele ia limpar a igreja, que eu era uma ministra suja. E eu sabia que era o inimigo porque eu já havia orado em pessoas que estavam com o inimigo. E ele vem encarar você assim, bem de frente. E eu fiquei calada. E eu falei, o quê? E a noite foi passando. Ele batia. Ele pulou nas minhas pernas, dizendo que ia quebrar minhas pernas. Ele deu martelada nos meus pés. Ele pisou muito em cima dos meus pés. Os pés da gente é assim, né? Quando a gente está sentado assim, né? Ele pisava assim. E tinha um balde lá com água. Que ele fazia xixi à noite, né? Porque o banheiro era do lado de fora da garagem. Ele fez eu beber, ele escarrou, catarro dentro, fez eu beber. E assim foi a noite. Eu não rezava. E vamos para frente. Ele ensinou o estupro em mim. E ele queria uma verdade que não existia. E eu falei, Jesus, se eu cheguei até aqui, eu não vou mentir para ir para o inferno. Se tiver que morrer, amém. Mas eu não vou falar mentira, porque eu não devo. E assim foi a noite toda. Aí, a última vez que ele bateu na minha cabeça, eu fiquei coberta de sangue. Ele martelou muito meus pés também. E quando estava para amanhecer o dia, eu não sentia mais que eu tinha as nádegas, o bumbum, né? Vamos falar assim. E eu não estava nem pensando se eu estava pelado, se eu ia sair na rua, se estava frio. Eu sabia que eu não podia cair ali. Se eu caísse, ele terminava o serviço. E um frio, eu passei a noite assim. E aí, quando ele falou para me levantar, eu dei graças a Deus, porque aí eu ia mover as pernas, né? Aí no meio da noite passou um doido lá chamando, um amigo dele, e ele não achou a chave para abrir. Aí quando foi de manhã que ele me colocou de pé para a gente sair, aí eu não aguentava nem andar, ele me colocou perto da porta, e eu pensando, aí ele achou a chave, estava no bolso da jaqueta. E eu pensando, eu corro, mas como é que eu vou correr com os pés estourados? Aí esse moço apareceu de novo. Quando Deus manda, até o capeta obedece, né? Esse moço passou lá para chamar ele para usar droga de novo. Quando esse moço passou lá, que ele abriu a porta, esse moço era um rapaz que a gente tinha ajudado uma vez, que estava na mesma alucinação com a esposa, ia matar a esposa com a arma, a gente deu uma Bíblia, eu e ele. Então quando o rapaz me viu, eu nua lá, cheia de sangue na porta, o rapaz ficou assim, começou a sacudir ele, o que você está fazendo com ela? E ele falava assim, você já teve alguma coisa com ela? Não sei o quê. E eu ali em pé. Aí a minha sogra escutou lá de cima, igual essa escada aqui da garagem. Escutou lá de cima e veio. Quando a minha sogra veio, que eu falei assim, Dona Isaura, ele me deu uma voadora aqui no peito. Gente, eu não caí, porque eu acho que tinha 10 anjos nas minhas costas, tenho certeza. Porque ele era um negão alto, forte. E ele estava com a botina. E antes dele me levantar, ele deu uma na minha testa. Eu saí sem marca nenhuma no meu rosto. Para não dizer, ele me quebrou um pedacinho do meu dente aqui atrás. Que ele me empurrou assim. Mas ele não batia no meu rosto. Quando a minha sogra chegou, que empurrou ele, aí foi onde eu consegui sair. Meu sogro chamou a polícia. Aí ele foi preso. Aí eu saí dali arrebentada. Se deixasse, eu tinha ido na cadeia visitar ele. Eu não tinha ódio, não tinha raiva, não tenho até hoje. Tem muitas feridas, claro, né? Porque eu não sou Nossa Senhora, né? Tem que ser curada. Mas, enfim, resumindo a história, naquela noite, tudo aquilo que eu passei, o Senhor mostrou até para minha irmãzinha que está ali, a Eliana, e para outro irmão, que eu não estava sozinha. Jesus falou, tudo que você apanhou, eu apanhei no seu lugar. Igreja, eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Porque o que ele fez não era para mim estar aqui dando assim. Era para mim ter saído mais estourada. E eu corri com meus pés, eu achei que eu não ia andar. Então, o Senhor nunca me abandonou. E eu falava para Deus que eu não tinha testemunho para contar para os outros. Deus falou, como é que eu vou dar um para você? E deu. Mas, igreja, eu fiquei firme junto à cruz até o final. Talvez pela minha ignorância, talvez pelas minhas carências de amor de mãe que eu carregava, talvez por N motivos. Pela minha promessa eu fiquei lá. E precisou do Senhor falar, deixa que eu carrego, agora é comigo. Ele está lá preso, não é mais problema meu, é dele, de Deus, oro por ele, rezo por ele todo dia. A família dele tem um amor gigante em mim, só que estar junto da cruz não é fácil. Se eu podia passar aquilo de novo, eu não vou mentir não, eu não queria não.
Mas eu louvo a Deus que eu não estive sozinha. Maria, Jesus estava comigo. Amém, igreja?